É o Cruzeiro chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, hoje com Thiago Reis. Bom dia, Thiago. Bom dia para você também, Romano. Bom dia para quem se liga na Itatiaia, para quem nos assiste também no canal da Itatiaia no YouTube. A caminho de 1 milhão de inscritos no YouTube, a Rádio de Minas é a mais ouvida do Brasil e a mais assistida no YouTube. Você pode nos acompanhar também nos canais da Itatiaia, inclusive o novo canal, o Itatiaia Esporte, que tá bombando no YouTube. Romano, semana que se inicia, vida que se renova e no Cruzeiro, a expectativa pela estreia oficial do novo comandante, o Zé Ricardo. Cruzeiro que segue com treinamentos nesta semana. Ontem teve a folga, retomando as atividades hoje, e o Zé Ricardo preparando a equipe para sua estreia num jogo duro contra o Santos, né? Jogo de vida ou vida para o Cruzeiro lá na Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira. Aliás, matéria do itatiaia.com.br dando conta de apenas 420 ingressos para a torcida do Cruzeiro, R$80 a inteira, a meia R$40. A gente sabe, a torcida do Cruzeiro é gigante também em São Paulo, em especial na capital paulista, mas nas adjacências também ali no entorno da grande São Paulo, e infelizmente não é só 420 ingressos. Romano, você já esteve na Vila Belmiro, eu já estive diversas vezes. É uma tradição, uma história, uma bandeira do nosso futebol, mas convenhamos, né? Não dá mais. A Vila precisa de uma reforma. Tem até o projeto, inclusive, do Santos, para fazer a modernização da Vila Belmiro com a mesma empresa que fez o Allianz Parque em São Paulo, o estádio do Palmeiras. Um jogo entre Santos e Cruzeiro decisivo, com apenas 400 ingressos para a torcida do Cruzeiro. É muito pouco, né? Convenhamos, o Santos precisa rever esta situação em São Paulo, lá no seu estádio, no Urbano Caldeira, tradicionalíssima, a vila mais famosa do mundo, que é muito legal, muito bonita, muita história, mas está ficando para trás no padrão do nosso futebol. Deixando o extracampo de lado, técnico Zé Ricardo, nesta preparação, ele vai encorpando o time do Cruzeiro, aliás, com muitos jovens. Daqui a pouco vou falar a respeito disso, dessa presença de juventude no time do Cruzeiro. Era uma cobrança, inclusive, feita ao técnico Pepa, que não conseguia lidar bem com os garotos, né? O Pepa tinha uma dificuldade até de relacionamento com os garotos. O Alisson, inclusive, já está lá em Portugal, não se adaptou à forma de trabalho do Pepa. O Daniel Júnior, outra grande promessa, que também não ficou. Quer dizer, é uma premissa da SAF, a gestão do Ronaldo, tentar aproveitar esses jovens. E com o Pepa, isso não vinha acontecendo. Vejamos se o Zé Ricardo conseguirá um desempenho melhor. Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, no oferecimento de Betfair, parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. Você aposta agora e recebe até R$200 em bônus. O jogo para maiores de 18 anos. Termos e condições se aplicam. Ô Romano, 11h42. Eu até pergunto a você a respeito desse aproveitamento de jovens, né? É sempre entre a faca e o queijo. Se coloca no início da temporada, mas ainda não tá pronto, não serve, tá muito cru, não dá pra colocar agora. Se deixa pro meio da temporada, bicho pegando, mas agora vai entrar na fogueira. Como é que você coloca os garotos com o time agora, bicho pegando, decisão em cima de decisão? É um dilema, não só do Cruzeiro, mas do futebol do Brasil como um todo, esse aproveitamento da garotada. Aliás, se tem um time que faz isso bem, é o Santos, né? Em qualquer momento, lança mineiro, joga a garotada mesmo, coloca em campo. Mas no restante do Brasil, mais uma outra exceção, talvez o Fluminense, que aproveite também a garotada, o resto pena, sofre demais para conseguir fazer essa transição da base ao profissional, né, Romano? Hoje a gente tem vamos colocar aí 4 times, ô Edu, bom dia. A gente pode colocar 4 times que são expoentes em jogadores da base no seu elenco principal. A gente coloca o Santos, como disse o Thiago, né? A gente tem Fluminense, Flamengo e Palmeiras, e agora o Corinthians, né? O Grêmio tem revelado bons nomes. O Grêmio tem feito um bom trabalho. Não em profusão como os outros, mas tem. Mas tem feito até um bom dinheiro com alguns nomes de atletas de base. Bom dia. Mas assim, eu acho que vai muito do momento também, né, Romano? O Cruzeiro vem de 3 anos jogando uma Série B, olhando muito mais para resultado do que qualquer outra coisa. A atual gestão falou muito a respeito da base que chegou aqui, eram mais de 60 garotos aí, um monte de garotos escanteado.
jogadores que não tinham condição de estar vestindo a camisa do Cruzeiro, tiveram que fazer uma limpa e talvez o Pepa, o próprio Pesolano utilizou um pouco mais, mas só que esses atletas não eram titulares absolutos, né? Naquele Cruzeiro, na campanha da Série B, porque os caras têm que entregar muito mais resultado do que qualquer outra coisa. A campanha do Cruzeiro na Série B com o Pesolano tinha que entregar muito mais resultado. Só interessava o acesso. Pouco interessava algum jovem revelado ou coisa parecida. Agora, a campanha com o Pepa, ele chega no início do Campeonato Brasileiro, ou seja, já havia perdido 3 meses e meio de temporada em 2023, e a cobrança também é por resultado, que não veio, tanto que ele saiu. O Pepa saiu muito em função também de resultados. E vamos lá, se o Cruzeiro aposta tanto nos atletas da base, se o Daniel Júnior era tanto uma promessa, por que saiu a preço de banana? Por que outros atletas saíram a preço de banana também, inclusive com essa gestão? Por que o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque? Qual que é a preocupação da base? Será que é só o treinador que não utiliza? Qual que é o tamanho da preocupação da gestão com a base do clube? Então, a gente precisa dar tempo também para a atual gestão, que acabou de chegar, detectou um monte de problema e havia um monte de problema no clube em relação à categoria de base. Há uma reformulação em andamento, mas há erros. E, inclusive, com os atletas que já estavam no profissional. Então, não dá para apontar só para treinador, para ex-treinador. Já é um problema que vem de décadas. E não é só no Cruzeiro, não. Aqui em Belo Horizonte, em Cruzeiro, e também em Atlético e América menos. E inclusive a Angelina Cândida, que está participando conosco aqui, ela até faz um convite para o Ali Oliveira. Vem para Itatiaia-Sul, para ele conhecer, ela é de lá. Ela está falando aqui que o América também, numa proporção menor, mas o América também revela. Ô Alexandre, bom dia. Essa questão de base, de utilizar ou não o jogador da base, é mais ou menos aquela história do cobertor curto no frio, né? O Romano, bom dia, né? Há um aspecto no Cruzeiro, estava até conversando na redação outro dia, que a falência do clube, né? Os cruzeirenses tentaram acabar com o clube, né? Dirigentes, conselheiros tentaram acabar com o Cruzeiro, tá? Romano, hoje, não fosse aquele desastre de 19 e 2020, o Cruzeiro poderia ter o Rafael como goleiro, que é titular do São Paulo, Kaká e Fabrício Bruno como uma dupla de zaga, um titular do Atlético do Paraná, outro do Flamengo. O Mike já tinha saído antes. O Ederson, volante, um baita volante. O Jadson Silva, titular do Bragantino. O Maurício é titular do Internacional. O Edu citou o Vitor Roque. Não são jogadores, o Vitor Roque sim, fora de série, né? Mas não são aqueles jogadores que vão falar assim, vai pra seleção brasileira. Mas são jogadores de alto nível. Bons jogadores. Seria um timaço, muito superior ao que tem hoje. Nossa Senhora. Não vou nem citar o Mike, porque ele saiu antes. Então, olha o que isso provocou também na história do Cruzeiro. O Rafael saiu por isso, o Kaká saiu por isso, o Ederson, o Fabrício Bruno, o Ederson, o Jadson Silva, o Maurício trocado pelo William Potker, que ninguém imagina como, o Vitor Roque. Olha o que o Cruzeiro perdeu de categoria de base nesse 2019 e 2020. Olha isso. Então, quer dizer, uma situação que assim, até que o tem Murilo nomes. Foi também? Murilo saiu antes, né? O Murilo foi vendido em 2019, acho que no meio de 2019, né? Que é titular do Palmeiras. Olha o tanto de zagueiro que a gente tá falando. Murilo, Kaká, Fabrício Bruno, os caras titulares de grandes clubes brasileiros, clubes que estão brigando por tudo, sabe? Então, é uma situação que, de certa forma, o Cruzeiro até tem uma geração, só que ele não aproveitou essa geração, aproveitou muito pouco tecnicamente. O Murilo foi campeão de Copa do Brasil, por exemplo, mas aproveitou muito pouco tecnicamente essa turma. O Rafael foi reserva do Fábio o tempo inteiro e não teve o retorno financeiro que eles poderiam dar ao clube. Por quê? Porque eles saíram num momento de falência, num momento de insolvência, que tentaram acabar com o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu vários deles. Sim, perdeu. O Ederson, que o Corinthians vendeu por uma fortuna aí. A do Maurício é surreal. Fabrício Bruno, Maurício, trocado pelo William Potker. A do Maurício não tem explicação demais. O Maurício é de doer. O Vitor Roque perdeu o Vitor Roque. Sim. Perdeu o Messinho também, né? Na o Messinho ainda tava, entendeu? Esses garotos jogaram no time principal do Cruzeiro, foram revelações do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu ter retorno com eles, nem técnico, tirando o Murilo, e nem financeiro. Então, é mais um lado do desastre que provocaram no Cruzeiro os dirigentes e conselheiros.
E aí estão brigando lá pela associação, né? Ah, não, a briga ferrenha pela associação. Quer ser interminável briga. Interminável. Só pode ter interesse, né? Só pode ter segundos interesses nessa história aí, né? Ou acobertar a coisa de alguém, ou não sei o que é, porque... Né? Tá a briga, mas é bem lembrado aqui pelos nossos comentaristas, viu, Thiago? E essa situação, uma geração que passou e não foi aproveitada no Cruzeiro. Agora é esperar para ver se o Cruzeiro tem alguns nomes que possam ser utilizados pelo técnico Zé Ricardo. Eu sabia que o assunto iria render, viu, Romano? E, aliás, uma justiça, né? Falamos aí de vários clubes que aproveitam, você lembrou bem, de Palmeiras e Flamengo, mas o clube que mais vendeu nos últimos 10 anos, que mais revelou e mais faturou, isso são dados, né? Foi o Atlético Paranaense. O Furacão tem revelado, tem feito um trabalho de base também extraordinário e quase todo ano faz uma baita venda. A próxima é o Vitor Roque, que também levado do Cruzeiro porque não tinha administração, né? Essa é a verdade.